E o povo de Deus diz? Amém. Muito bem. Os irmãos aqui da minha direita, lá da galeria, vão ler Salmo 18, verso 2, rapidamente. Os irmãos aqui, então, da minha esquerda e aqui do anexo, 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 11. Os irmãos aqui, Salmo 18, verso 2, quando acharem, fiquem de pé, leiam bem alto, menos os irmãos que tiverem a NVI. Os irmãos que tiverem a NVI, aguardem o pastor ler, que aí os irmãos vão ler junto com os irmãos. Salmo 18, verso 2. Acharam aí os irmãos da galeria também? Vou dizer 1, 2, 3. E aí os irmãos dos outros grupos, né? Prestem atenção. 1, 2, 3. Vamos lá? Muito bem, os irmãos que têm NVI vão ler com o pastor agora. O Senhor é a minha rocha, a minha fortaleza e o meu libertador. O meu Deus é o meu rochedo, em quem me refugio. Ele é o meu escudo e o poder que me salva, a minha torre alta. Os irmãos podem sentar. Agora os irmãos aqui da esquerda do anexo, 1 Coríntios 3:11. Podem ficar de pé. Depois vocês leem bastante ânimo. 1 Coríntios 3:11. 1, 2, 3. Porque ninguém pode mudar o fundamento além do que já chamou, o qual é Jesus Cristo. No mesmo aí, porque ninguém pode colocar outro alicerce além do que já está posto, que é Jesus Cristo. Porque ninguém pode colocar outro alicerce, outro fundamento, outra fundação, além do que já está posto, que é Jesus Cristo. Meus amados, as chuvas com inundações no Brasil e no mundo nos apresentam tristes quadros de desabamentos de casas simples, pobres, mas também de mansões de casas ricas e atraentes. Na grande maioria dos casos acontecem esses desabamentos porque essas construções foram erguidas em lugares inadequáveis, potencialmente problemáticos, e que por essa razão não apresentam alicerces ou fundamentos ou fundações adequáveis. Mas há situações, nós sabemos, que não tem a ver com os alicerces, não tem a ver com as fundações ou os fundamentos, e sim tão somente com a força destruidora da natureza. Assim como há situações nas quais prédios desabam sem nenhuma causa aparente, até que se descobre que o que aconteceu porque os construtores desses prédios se preocuparam tão somente com a estética e o lucro, baixando custos e não preparando a fundação, o fundamento, o alicerce de forma adequada, que então não pôde resistir ao peso da construção. Porque há muitos fatos na vida, no dia a dia, que encontram paralelos na vida espiritual. Eu posso falar que um desses fatos é, sem dúvida, o equívoco com o fundamento, com a base, com o alicerce. Nós lemos, meus amados, no texto nos deixado pelo apóstolo São Paulo, que ninguém pode ter um outro fundamento além do que já foi posto, o Senhor Jesus. Mas nós lemos nos livros da história da vida o quanto o Senhor Jesus tem sido relegado, até por muitos que se dizem construtores do cristianismo, mas que têm colocado as suas próprias pedras como fundamento do que creem, do que ensinam e do que confessam. E essas pedras pessoais têm sido claramente distorções dos ensinamentos bíblicos. Nos dias nos quais Jesus viveu entre nós como ser humano, os fariseus eram os religiosos mais rigorosos da sua Palestina e do seu povo judeu. E apesar de serem os fariseus os mais hábeis no manejo daquilo que nós cristãos chamamos de Antigo Testamento, a Bíblia judaica, eles edificavam a fé que tinham sobre fundamentos errados, sobre bases erradas, sobre alicerces errados.
mantendo a compreensão equivocada da lei de Deus, como a maior parte dos judeus fazia, eles então criam, ensinavam e confessavam uma religião formalista e legalista como meio de salvação. E por causa disso se tornaram descaradamente hipócritas. Afinal, em nome da religião, oprimiam os mais simples em meio ao povo, obrigando-os a obedecerem ou a tentarem obedecer regras que se tornavam correntes de escravidão, como, por exemplo, as regras acerca da guarda do sábado. Por causa disso, mesmo tendo as Escrituras nas mãos, mesmo sendo especialistas nelas, eles, os fariseus, não enxergaram em Jesus de Nazaré o Messias de Deus e o rejeitaram egoística e desonestamente, e então foram rejeitados por ele. Deus também rejeita aqueles que o rejeitam. Hoje, mais do que nunca, meus amados, com amargura na alma, nós percebemos milhares de pessoas seguindo líderes religiosos que têm claramente escolhido outros fundamentos, distorcendo sutilmente em alguns casos e descaradamente em outros as principais verdades reveladas na Bíblia, na palavra de Deus. Não é difícil perceber que acrescentam as suas próprias doutrinas, as suas próprias visões ao movimento que dirigem e que fundaram. Não é difícil percebermos neles o ensino de uma salvação por obras, pois claramente não lhes interessa a salvação por graça. Na salvação pelas obras, se fazem necessários os gurus, os mensageiros que dizem ter uma unção especial, os pregadores que resolvem se tornar apóstolos e até patriarcas, defensores da teologia da prosperidade, da teologia da glória, através da qual se sobressai o culto à personalidade, o culto ao eu que glorifico, ao eu que louvo, ao eu que posso, ao eu que é sempre para mim, por minha causa e não por causa dele. Já na salvação pela graça, a realidade é outra. Na salvação pela graça sempre está presente diante do crente a máxima de João o Batista: convém que ele cresça e eu diminua. Pois sem ele eu nada seria, sem ele eu não sei andar, sem ele eu vagaria, qual barquinho num revolto mar. Cresce o número dos que estão decepcionados com esses falcatrueiros da fé, e que se juntam, no entanto, aos que, doentes em suas mentes, partem para outros movimentos que se equivocam no fundamento e, em nome de Jesus, trocam a doutrina da justificação, se é que um dia tiveram, trocam-na por uma falsa santificação, porque ao invés dela ser a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus, conforme revelado na Epístola aos Hebreus, e que é a santificação que se busca, porque essa já foi alcançada ou alcançada pela graça de Deus em Cristo, trocam-na pelo legalismo sem a graça e sem graça. E aí Jesus é outra vez escanteado, ou mais uma vez se torna num personagem empoeirado para os mais intelectuais, ou assustador para os mais simples, como nos tempos da Idade Média, quando a expressão encantadora do salmista, o Senhor é a minha rocha, a minha fortaleza, e o meu libertador, o meu Deus é o meu rochedo, em quem me refugio, era ofuscada pela dependência dos santos, dos rituais e da doce figura de Maria, que jamais quis ser o que acham que ela é. Esta dependência, junta às exigências das penitências, tornavam o apelo à santificação algo patético, aqueles que eram cristãos por conveniência, e algo monstruoso para aqueles que eram cristãos honestos. Mas eis-nos, amados, eis-nos diante de um novo ano, quando tantas ideias vêm à nossa mente, quando tantas projeções invadem o nosso pensamento. Eis-nos diante de um novo ano, diante do qual só não fracassaremos, só não seremos derrubados, só não seremos esmagados pelo rolo compressor da vida, se nos firmarmos no firmamento verdadeiro, na fundação única, no alicerce insubstituível, Jesus Cristo. Porque ninguém pode lançar outro fundamento, além do que já foi posto, que é Jesus.
Jesus Cristo, que em Deus como Pai e pelo Espírito Santo é a nossa rocha, é a nossa fortaleza, é o nosso libertador, é o nosso Deus, o nosso rochedo em quem nos refugiamos. Sabe, a nossa igreja vem sendo cada vez mais colocada contra a parede por questões estruturais, por questões espirituais, das quais fazem parte as questões morais. As questões estruturais nos falam de espaço. Espaço para o culto, espaço para a educação religiosa, espaço para o estacionamento de carros. O que fazer e como fazer. Confesso, amados, que isso me tem feito parar de ler, de digitar, e às vezes, algumas vezes, isso me tem feito sentar num canto qualquer para pensar, porque são preocupações sérias que precisam ser encaradas de forma séria, ou elas acabarão se tornando em questões espirituais. Mas há as preocupações que não são apenas sérias, na verdade elas são angustiantes. Quando me assaltam as questões espirituais que me falam, por exemplo, do propósito maior da igreja, que é ser uma igreja missionária, e quando eu percebo que forças se levantam para que isso não dê em nada, para que isso de repente se torne numa quimera, a angústia é grande. Porque eu sei, meus amados, que esse propósito da igreja tem a ver com o fundamento Jesus Cristo, e não com os caprichos de um pastor, lhes asseguro. O relatório do Conselho Missionário que avisa que em relação a 2010, diminuímos em 2011 R$12.019 em nossas contribuições missionárias, entristeceu-me muito. Na verdade, isso está me trazendo angústia, porque teimosamente, eu tenho ouvido uma voz perniciosa a dizer-me: este é o princípio do fim. Em nome de Jesus, vade posse-me, Satanás, escandales-me. Em nome de Jesus, arreda-te, Satanás, pois és escândalo para mim. Quando teimosamente, meus amados, entram-me mente adentro as indagações acerca dos perigos doutrinários que nos cercam e que sutilmente estão sendo infiltrados, não só me preocupo seriamente, eu me angustio. Quando sei de ovelhas que sofrem males internos, males da alma, e que por isso não estão descansando suas almas em Cristo, não estão se deixando abraçar pelo Senhor Jesus e estão sofrendo. Quando eu sei disso, reviro-me na cama sofrendo por elas. Quando percebo sem muito esforço que são vários os que em nossa igreja fizeram uma aceitação de Jesus Cristo meramente superficial, porque não conseguem, meu Deus, não conseguem entender que Jesus Cristo é para ser Senhor absoluto. Isso me traz preocupações angustiosas. As tenho inevitavelmente porque apavora-me pensar que eles ou elas até acham que estão salvos, até acham que estão salvas, mas, meus amados, estão na verdade caminhando a cada dia para a perdição eterna. Estão caminhando para a perdição eterna, tapeados, engodados por esse igrejismo que é tão nocivo como o anti-igrejismo de outros. Quando percebo que apesar de tantas pregações, aos que teimosamente não assumem de fato o compromisso de seguir a Jesus, de fazer dele o fundamento único, a planta original dada por Deus, sem a qual toda a vida vai dar em nada, na confusão do nada. E por isso não amam a pureza, por isso não amam a família, por isso não amam a igreja, não amam missões, não contribuem, e quando o fazem sem amor. Por isso se colocam na contramão das verdades divinas, assumindo posturas equivocadamente diante de Deus. Posturas equivocadas diante de Deus. Quando percebo isso, e eu estou sempre vendo exemplos disso, torna-se em minha companheira constante a angústia, o medo, amados, o medo de que possamos ser arrancados do fundamento que é Jesus Cristo, razão de existirmos aqui como igreja. Isso me faz, às vezes, algumas vezes, e até muitas vezes, sentir-me realmente angustiado. Mas no amor não há medo, diz a palavra, é verdade. No amor de Deus o medo é vencido e dominado, então eu preciso depender mais do amor de Deus em Cristo Jesus. Quando estamos diante de um novo ano, é preciso saber que para não fracassarmos, para não sermos derrubados, para não sermos esmagados
pelo rolo compressor da vida, nós precisamos nos firmar sobre o fundamento insubstituível, que é Jesus Cristo, nossa rocha poderosa, nosso abrigo, e que não há como fazer isso, irmão, sem amor, sem carinho com a palavra de Deus. Queridos, sem a palavra de Deus, nós não conhecemos a Deus que dizemos servir, e dessa forma nós não nos conhecemos a nós mesmos. Que espelho para nós é a palavra de Deus. Sem conhecimento, a palavra divina, a Bíblia Sagrada, sem o conhecimento da palavra de Deus, da Bíblia Sagrada, não dos seus meandros textuais, mas da mensagem de Deus para o nosso dia a dia, com certeza nós não vamos nos perceber do como é bom ser filho e filha de Deus, e vamos fracassar com facilidade. Com mais facilidade do que pensamos, estaremos sempre inventando novas maneiras de pecar e desculpas novas para repetirmos os pecados antigos, e ainda tentando o inútil para abafar, acobertar, disfarçar o pecado cometido, na vã esperança de que vamos escapar da culpa e da vergonha. Não vamos. Sem o conhecimento da palavra de Deus, do conhecimento devocional, ficaremos sem argumentos nos dias maus, nos dias da adversidade, nos dias dos escândalos. Vivemos, irmãos, dias quando se acentua o crescimento de uma parcela da sociedade que se torna excessivamente envolvida com um misticismo doentio, quando não demoníaco, enquanto outra parte é cada vez mais ex-cristã, anticristã, pós-cristã. Há poucas semanas, uma denominação histórica dos Estados Unidos, que foi formada pela união de duas denominações que no passado tanto contribuíram para a evangelização do mundo. Denominações que deram ao mundo teólogos sérios, pregadores abençoados e abençoadores, homens e mulheres que foram modelos de moralidade. Essas duas denominações, agora como uma só, resolveu tirar da sua declaração sobre o casamento, que o casamento não é indissolúvel. Assim também como tirou a declaração de que marido e mulher não têm mais o compromisso de serem fiéis uns aos outros, se não puderem. E que casados, os não casados, não precisam viver de modo casto em termos de sexo, além de readmitirem como pastor um ministro que há 20 anos foi obrigado a deixar o pastorado da denominação por ser gay, assumindo dessa forma o pastorado aos que assumem, dando e abrindo a porta àqueles que têm a mesma conduta e se consideram isso como algo perfeito e correto diante de Deus. Aqui no Brasil organizou a sua própria igreja, uma lésbica, ex-assembleiana, mas que poderia ter sido batista ou presbiteriana, e que se apresenta como líder missionária, pregadora, conferencista internacional, capelã, e insiste ser uma pessoa lavada e remida no sangue de Jesus, e justificada pelo poder da salvação, vivendo com outra mulher, como se fora marido e mulher. Ela e sua companheira homoafetiva são as pastoras principais dessa nova igreja. Sabe, queridos, conhecendo a palavra de Deus, diante de realidades como essas, eu fico triste até a alma. Mas, na verdade, essas coisas não devem nos surpreender. Devem nos levar a lamentar, mas não ficarmos paranoicos, porque a palavra de Deus fala dos dias difíceis, fala da iniquidade, fala dos escândalos que viriam sobre a igreja e avisa: continue o injusto a praticar a injustiça, continue o imundo na sua imundícia, continue o justo, no entanto, a praticar justiça, e o santo a santificar-se. Sem o conhecimento da palavra, sem esse conhecimento no coração, porque apenas o conhecimento intelectual da Bíblia não adianta nada. Sem esse conhecimento, nós nos deixaremos seduzir pelo inócuo, pelo tolo, pelo pérfido, pelo engano. Quantos dentro de nossas igrejas evangélicas estão com medo desse 2012 que está chegando, porque o tal calendário maia, as tais profecias de Nostradamus, dizem que o mundo vai acabar esse ano, em 2012. Não vai não. É claro que não vai. Se conhecessem as Escrituras, esses crentes não teriam esse tipo de preocupação, porque se lembrariam do que disse o Senhor Jesus em Mateus 24, 44, assim vocês também precisam estar preparados, porque o Filho do Homem virá numa hora em que vocês menos esperam. Preparados sim, mas não marcando datas. Preparados sim, mas não dizendo será amanhã, será depois, na semana que vem ou no ano que vem.
Ponha isso no seu coração, querido e querida. Não vamos deixar a palavra de Deus de lado, porque se fizermos isso, não faltará oportunidade a um cérebro capenga e doente que vai se aproximar da gente para tentar nos dominar espiritualmente, nos tirar do fundamento único, Jesus Cristo. Então, quando nós nos colocamos diante desse novo ano que está chegando, é preciso, irmãos, nos firmarmos nesse compromisso de nos estabelecermos sobre o Senhor Jesus, e sem o devido valor à oração, isso não vai ser possível. Somos abençoados e abençoadores, sempre que levamos a oração a sério. Como agradeço, amados, a Deus, os que nesta igreja levam a oração a sério, e me têm abençoado por causa disso, e abençoam a igreja por causa disso. Falo da oração dia a dia com Deus, falo da oração, conversa com Deus no trabalho, na rua, falo das orações, suspiros diante de Deus, suspiros produzidos nas noites sem sono, suspiro dos momentos difíceis, suspiros que são declarações de que de fato não há como irmos muito adiante sem a nossa rocha, sem o nosso abrigo, sem o nosso fundamento. Quando oramos, queridos, quando oramos, queridas, quando oramos em casa, sozinhos ou em grupos, quando oramos com alguém em algum lugar, quando descemos do nosso não sei o que, sabe o Deus o que, e concordamos em orar nas simples reuniões das nossas Déboras, ou nas chatas reuniões das quartas-feiras, na nossa igreja, quando isso acontece, saiba de uma coisa, quando você faz isso, Deus está mantendo você no fundamento, e prometendo a você, e fazendo com que as promessas se repitam, de que a sua presença é real, e que você pode ter certeza de que Ele nunca se ausentou da história dessa igreja, e nunca se ausentou da sua história, se você assim o quiser. Pelo contrário, Ele continua a construir e a insistir em levar você e as demais pessoas, como pessoas do seu povo, ao encontro desta verdade, para poder dizer a você: eu invadi a história de vocês, não para ser um intruso, invasor, mas para ser o Senhor e Salvador, Redentor, Justificador, Curador, Alentador, e por isso fazer toda a diferença na vida de vocês. Finalmente, meus irmãos, se quisermos nos colocar e continuarmos sobre o fundamento, nós precisamos continuar a ser missionários. Ou a nossa igreja é missionária, ou vai estar fugindo à sua essência e ficando sem o seu fundamento. E aí, mesmo que tenhamos um templo digno de uma catedral, com todos os recursos disponíveis de uma igreja, vamos ser sepulcros caiados, sepulturas pintadas de branco e nada mais. Quando realmente acreditamos que a pergunta, qual é o sentido da vida, só tem uma resposta: Jesus Cristo. Não Jesus Cristo mas tão somente Jesus Cristo. Quando de fato cremos nisso, e aí experimentamos em nossas vidas o efeito também dessa resposta, não vamos ficar sossegados em deixar de alcançar quem está dentro de casa, o vizinho da rua, o bairro, o país, as montanhas do Himalaia, as montanhas do Afeganistão. Não vamos ficar sossegados enquanto não nos vermos envolvidos com esse tipo de obra. Não vamos sossegar sem que saibamos que pelo menos, nós estamos tentando, com aquilo que está ao nosso alcance, falar ou enviar pessoas que possa chegar diante de alguém e lhe dizer: eu vim lhe falar de alguém que esperou bilhões de anos, enquanto as galáxias esfriavam, para hoje dizer a você que ama você e que se deu por você. Jesus Cristo. Eu vim lhe falar que, embora eu e você, humanamente falando, sejamos uma poeirinha nesse universo, onde os sóis surgem e desaparecem em bilhões de anos, o Criador disto tudo se fez gente, como eu e você, em Jesus Cristo, para dizer: eu amo você, eu quero que você viva comigo para sempre, porque todos os bilhões de estrelas, os bilhões de galáxias que eu fiz para aqueles a quem eu amo. Temos, irmãos, de nos comprometer, que se somos ou não seguidores de Jesus, temos de nos comprometer então, se somos seguidores, para sermos como Ele, pequenos cristos, parte do corpo dele, e isso implica ser como Ele, em termos de desejar alcançar pessoas para o reino de Deus. Se essa não for a nossa principal
preocupação. Vamos fechar nossas portas, porque não vale a pena continuar sendo igreja. Que Deus tenha misericórdia de nós e não nos permita isso, não nos permita sair de cima do fundamento perfeito